Fala, galerinha. Eu sou o Alan, apresentador do Pod Nerd, o seu podcast nerd. E a gente está muito feliz por dar continuidade ao podcast e com presenças ilustres. Hoje a gente trouxe o Pablo Vilaça, crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E aí, galera, meu nome é Pélix, como o Alan já falou, eu também tenho um canal, eu acho que o Alan vai deixar aí na descrição. Em nome de mim e do Alan, a gente queria dizer que é uma honra, Pablo, trazer você no nosso programa, que você é uma inspiração pra gente, que você é um dos melhores críticos do Brasil e que a gente está muito feliz de ter você aqui. Então, muito obrigado de verdade por ter aceitado o nosso convite. Não, obrigado você, a gentileza sua. O que vocês acham sobre isso? Sobre a questão de filmes que já marcam época nesse período de 2024 para baixo, assim, porque eu vejo muitos comentários de pessoas dizendo que hoje em dia não se fazem tantos filmes que realmente marcam e sejam atemporais. Por exemplo, nós estamos passando, suponhamos que esteja acontecendo um conflito político muito atual. E esse filme, ele critica esse ponto ou aborda de alguma forma. E a gente vê que é muito atual e que pode ter um discurso que funcione agora, mas, por exemplo, daqui com 10 anos não funcione. Entendeu? Pode ser tipo um filme muito bom, mas não vai ter uma força, sabe? Que vai conversar com outros tempos, sabe? Como muitos filmes têm. A gente vê que até hoje podem ser filmes que falam sobre algum tipo de característica, tem alguma característica, mas que até hoje são muito atuais. Eu acho que depende do tema, e não só do tema, mas depende principalmente da posição que o filme assume. Porque, de certo modo, assim, você pode pegar filmes que, na história do cinema, eles falavam de movimentos ou de situações muito específicas, tanto coisas grandiosas, como a Primeira Guerra, por exemplo, quanto coisas menores, como, por exemplo, escândalos pontuais, sei lá, na história dos Estados Unidos, Watergate, por exemplo. E aí eram filmes que lidavam com esse tema, mas você assiste aos filmes hoje, eles podem, talvez, em relação, sei lá, vamos supor, Watergate, pode não ser algo que vai ressoar porque aquele foi um escândalo específico e tal, mas ele vai ressoar de outra maneira porque nós estamos falando de um escândalo político, de abuso de poder, de alguém que está acostumado a fazer o que quer e calar os adversários, e eles tentam invadir a sede do Partido Democrata, enfim, pode não ter, perdão, pode não ser as mesmas circunstâncias, mas o geral é meio que universal. O que eu quero dizer com isso? O filme, quando ele funciona, ele discute um tema com propriedade, a relevância, a atualidade daquele tema, ela não importa tanto quanto a maneira como o filme foi desenvolvido. Agora, como eu falei, o filme envelhece mais, eu acho, não em função do tema que ele trata, mas da posição que o filme assume. Então, você pega um filme, por exemplo, como Nascimento de uma Nação, do Griffith. É um filme profundamente racista. É um filme que ele coloca como um dos heróis do filme o fundador da Ku Klux Klan. Então, assim, o filme ele se mantém atual de um ponto de vista de posição. Não, é um filme que envelheceu super mal. Aliás, na época ele já foi muito criticado, só para pontuar isso, para não parecer que na época todo mundo bateu o pau. Não, o filme foi extremamente criticado na época. Mas é claro que ele, hoje em dia, não seria só criticado, não seria feito. Então, o filme, a posição do filme é uma posição anacrônica. Da mesma maneira, filmes que assumem uma posição, filmes da década, até filmes da década de 80, 90, dos anos 2000, que assumem uma posição homofóbica, ou misógina, ou transfóbica, ou xenofóbica, ou enfim. E aí são filmes que você vê que envelheceram bem, ou até séries de TV. Você pega, vou dar um exemplo, Friends. Adoro Friends. Acho uma série maravilhosa, sempre gostei de Friends, adoro rever episódios específicos e tal. Eu tenho uma tatuagem de Friends aqui. Pois é, eu adoro Friends, eu tenho o box e até hoje, quando eu tô meio assim, eu tô meio pra baixo e tal, às vezes eu pego um episódio aleatório para assistir e rio do mesmo jeito. Então, assim, só para deixar claro, adoro Friends. Agora, há passagens de Friends que não envelheceram muito bem. Piadas homofóbicas, isso acontece. Quando um artista ele cria algo, ele acaba refletindo os valores do seu tempo. Se espera, a gente sempre torce que o artista que a gente gosta, ele tem uma posição esclarecida e envelheça bem as suas posições. Mas nem sempre acontece. E às vezes você cria esse conflito interno, de às vezes você gosta de um realizador, pode ser um autor literário, pode ser um ator, pode ser um diretor, enfim, que você gosta do trabalho, mas você tem que também conciliar com o fato de que ele assumia certas posições
que eram ruins. Agora, eu acho que o filme ele não precisa envelhecer necessariamente porque o tema, o tópico que ele está abordando ficou no passado, não. Não sei se eu fui muito claro, desculpe. Concordo, com certeza. Até porque é um bom exemplo citar Friends, porque eu vejo hoje em dia que muitas pessoas acabam criticando, sendo que na época era totalmente diferente os valores e o tipo de humor que eles abordavam. Então, esse ponto eu acho muito interessante a gente abordar, não somente na televisão, mas no cinema, na literatura, enfim, que é a questão da obra se manter uma obra que funcione independentemente da sua abordagem política ou social, porque, como você falou, o Nascimento de uma Nação foi super hiper problemático na época, até porque, de fato, é um filme que é extremamente racista, e a gente não conseguiria ver, em hipótese alguma, sendo um filme realizado hoje em dia. Então, mas não tira o mérito de ser um filme muito bem realizado, que na época realmente foi um dos filmes que revolucionaram o cinema como um todo, e eu acho muito interessante falar sobre esse ponto, porque a gente também tem outros exemplos de filmes, que eu trouxe alguns exemplos aqui também, que eu acho que dentro desse período atual funcionam muito e podem virar, tipo, clássicos instantâneos, ou já viraram. Retrato de uma Jovem Chamas. O que você acha desse filme? Não, acho maravilhoso. Foi um dos meus filmes favoritos em Cannes, quando ele passou, acho que foi Cannes. Eu vi o filme lá, escrevi sobre o filme, elogiei, foi para mim um dos melhores do ano, se não o melhor do ano, eu não vou lembrar exatamente se foi o melhor, mas um dos melhores do ano. É um filme sensacional, com temas que trata temas que são temas atuais relacionados à misoginia, à homofobia, de uma maneira muito sensível. E esteticamente, plasticamente, narrativamente, o filme é maravilhoso. Então ele acerta em todas as suas áreas, assim. E é isso. Eu acho que mesmo quando, sei lá, vamos supor, eu não sou otimista, mas sejamos otimistas. Vamos imaginar que daqui a 100 anos o conceito de homofobia é um conceito que as pessoas não vão nem conseguir entender. Eles vão falar assim, meu Deus do céu, é sério que as pessoas tinham preconceito porque as pessoas gostavam, porque eram lésbicas, ou porque eram gays, ou porque eram trans, e enfim, eu já estou misturando orientação sexual com identidade sexual, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Daqui a 100 anos as pessoas vão olhar e falar assim, pô, não é possível. Elas ainda vão ver um filme como Retratos de uma Mulher em Chamas, Retrato de uma Mulher em Chamas, e ainda vão falar, que filme bonito, que história bonita é essa? Porque é isso, o tema pode não ser atual, mas o filme se sustenta. Isso é um pouco diferente, isso que eu acabei de falar agora, do que você tocou agora há pouco, também é importante, que é uma mania que eu acho que muitas pessoas têm, que é de julgar um filme do passado a partir da ótica moral, ética dos dias de hoje. Você criticar o filme porque ele não corresponde ao modo como hoje nós enxergamos as coisas. E aí você diminui o filme. Eu acho que, de novo, é possível você ter uma visão que, ao mesmo tempo, ela é capaz de enxergar os problemas do filme de um ponto de vista de como ele envelheceu mal em certos aspectos, mas isso não quer dizer que você vai jogar o filme no lixo porque ele não corresponde a esses valores atuais. Então é possível fazer as duas coisas, né? Você ter uma visão crítica sobre o filme e ao mesmo tempo compreender que ele é fruto de uma outra época. É uma situação também que me lembra até a questão do filme O Vento Levou, né? Que também é um filme super importante e na época teve um problema absurdo quanto à mesma pauta que a gente se refere aqui, que é o racismo, né? O streaming eu não sei se aqui Max. no Brasil, mas eu sei que no streaming da Max, da HBO, lá fora, quando eles disponibilizaram o filme, eles colocaram antes do filme uma cartela dizendo que ele retratava de uma maneira que não era condizente com os valores atuais e tal. Então, assim, ele fazia um disclaimer, né, um aviso, dizendo, olha, enxerguem o filme, né, assim, lembrem que esse filme é de 1939. Então, quer dizer, não é que, de novo, não é que você tem que falar assim, não, então não tem problema nenhum a visão. Não. Mas é lembrar que o filme é de uma outra época. Então eu acho que isso é muito melhor, você, por exemplo, colocar uma cartela antes do filme, do que o que várias pessoas eu vejo advogando, inclusive gente de esquerda, eu acho isso um negócio que me decepciona profundamente. Dizer assim, não, o filme tem que ser retirado do catálogo, ele tem que. Não, imagina. A gente não pode jogar fora a nossa história, a história de obras artísticas, porque a gente discorda da maneira como ela foi feita na época, porque ela envelheceu mal, ou porque o realizador ou o ator a gente descobriu depois, era um cafajeste, né? A gente não pode jogar fora a obra desse jeito, porque senão vira uma coisa complicada, porque se a gente, onde é que para? Onde é que você traça o limite? Porque se você for ver, eu sempre digo isso, se você for ver provavelmente a maior parte dos compositores clássicos, até pela época em que viviam, provavelmente você vai ter que jogar fora 99% que eles produziram. Vai ter que jogar fora tudo que Charles Dickens produziu.
John Lennon bateu na Verdade. primeira esposa, vamos jogar John Uhum. Lennon fora. Chaplin, enfim, Chaplin era, É, obviamente, tinha um problema com. Eu era obcecado por mulheres muito jovens. O Chaplin é documentado que ele, inclusive, engravidou e se casou com mulheres muito novas, 14 anos de idade, por exemplo, 15 anos de idade. Ah, mas tudo bem, era 1920. Sim, era 1920, mas ele era um cara de, sei lá, 30 e tantos anos, casou com uma mulher de uhum. 14. Enfim, o Woody Allen não. O Woody Allen houve uma denúncia que foi uma denúncia que foi investigada na época por duas comissões independentes Sim. de especialistas em violência e abuso infantil. As duas comissões chegaram à conclusão de que não havia qualquer evidência forte que houvesse acontecido qualquer coisa. As duas comissões chegaram à conclusão de que se tratava de alienação parental, um pai Uhum. tentando jogar o filho contra o outro. E aí falar, mas o Woody Allen era poderoso. A Mia Farrow também era poderosa. Então Verdade. isso não vê. E o Woody Allen virou um pária. Um detalhe pequeno, mas eu acho que é um detalhe também importante. Do Me Too para cá, principalmente, todos esses caras começaram a ser. Todos não, mas muitos começaram a ser denunciados. Gente que nunca tinha falado antes porque não tinha coragem, porque sabia que ia sofrer com isso, porque os caras eram muito poderosos, finalmente se sentiram empoderados para poder dizer, não, ele abusou de mim, ele abusou de mim. E aí você via surgindo os padrões de caras como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Louis C.K., etc e tal. Não apareceu uma denúncia contra o Diabo. Quer dizer, então assim, nenhuma. Então é um caso de um cara que ele é de uma criança só, justamente a própria filha, e que ele teria abusado numa casa que estava cheia de gente durante uma festa. É um negócio que não faz o menor sentido. Para completar, o outro filho dele, que é um filho adotivo, Moses Farrow, que é filho adotivo da Mia Farrow, na época, ele disse que ele tinha visto o pai dele subir, né, o Woody Allen subindo pro tal do sótão com a irmã e tal. E há alguns anos ele veio a público, ele escreveu cartas dizendo que ele se arrependia muito de ter feito isso, porque a mãe dele tinha feito ele falar aquelas coisas, que não era Sim. verdade, ele não tinha visto nada, e que ele sentia muito remorso em relação a isso. Então, assim, o que eu quero dizer é, não. O Woody Allen, no mínimo, ele merece o benefício da dúvida. Eu não Uhum. quero dizer com isso que a Dylan Farrow ela está mentindo. Essa, para mim, é a parte mais trágica da coisa Uhum. toda. Eu acredito que ela acredita nisso. Mas como essas duas comissões chegaram à conclusão na época, de especialistas em abuso infantil, e como o próprio Moses Farrow falou depois, eu acho muito, muito, muito provável que essa tenha sido uma memória que acabou, de certa maneira, sendo plantada na memória, na cabeça dela. Então isso é muito triste, porque para ela isso aconteceu. Mas, como eu estou dizendo, há evidências suficientes para, no mínimo, não julgar o Woody Allen no meio dessa turma toda. I can sing in the shower and my repertoire is limitless. Queria puxar um tópico sobre o cinema nacional e falar também sobre o filme Cidade de Deus, que é o meu filme favorito de todos os tempos. Não só nacional, mas no cinema em geral. Eu acho um filme assim fantástico, Uhum. direção, atuações, todo assim. Eu acho que é um filme que funciona tanto para apreciadores do cinema como arte, tanto para um público casual. Por isso eu considero assim um filme perfeito. E eu queria perguntar a sua opinião, não só sobre o Cidade de Deus também, mas sobre qual é o seu filme nacional favorito. Eu acho Cidade de Deus maravilhoso, tem crítica minha, eu escrevi na época sobre o filme, quando ele foi lançado, e já na época eu dei 5 estrelas para o filme, escrevi, é um filme sensacional, é um filme, realmente é um filme fantástico, não é o meu favorito, o que não diminui o filme, porque a hierarquização de filmes favoritos é uma coisa muito complicada, né? Porque às vezes tem fatores subjetivos que a gente nem sabe direito qual que é e que às vezes fazem um filme falar com a gente mais do que o outro. Se eu tivesse que fazer uma lista de, sei lá, os 50 melhores filmes da história do cinema brasileiro, provavelmente eu ia colocar Cidade de Deus, né? Talvez não, porque a gente tem tanta coisa fantástica. De novo, isso não quer dizer que Cidade de Deus não é tão bom, mas é porque a gente tem tanta coisa fantástica que talvez viessem. Mas enfim, meu filme favorito brasileiro e um dos meus filmes favoritos da vida é O Cabra Marcado para Morrer. Eduardo Coutinho, para mim, foi um dos grandes cineastas da história do cinema, um dos grandes documentaristas da história do cinema, um cara de uma sensibilidade incrível, de uma consciência social maravilhosa, de uma humanidade sem igual. Ele conseguia, ele conseguia extrair dos seus entrevistados coisas que provavelmente a maioria de outros documentaristas não conseguiria, porque ele criava
uma proximidade, uma intimidade, uma camaradagem com os entrevistados, porque eles reconheciam a humanidade dele. E o Cabra Marcado para Morrer, além de tudo, ele tem um aspecto muito particular, que é o fato da própria história que o filme, do modo que aconteceu durante o filme. É um filme que teve que ser interrompido durante a ditadura, eles tiveram que esconder os filmes, as latas que eles já tinham rodado. Depois ele recuperou o filme e voltou para concluir, e ele incorporou o que ele havia filmado como aspecto documental da nova versão do filme. Ele estava dramatizando as ações das ligas camponesas, teve que cancelar o filme durante a ditadura, e a morte de um líder camponês. E aí, quando ele retomou o filme, o que ele já tinha filmado, inclusive com os próprios camponeses atuando, interpretando versões de si mesmo, ele voltou e mostrou para eles, e aí isso passou a ser incorporado. Então, o filme, além de ser um filme politicamente relevante, socialmente relevante, ele é um filme que, estruturalmente, ele é absolutamente fascinante. Então, assim, O Cabra Marcado para Morrer, para mim, é uma obra-prima. E essas pessoas ele só encontra raramente na Feira de Vitória de Santo Antão, onde ainda mora. Infelizmente, aqui no Brasil, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de material. Eu vejo uma grande carência, inclusive também é um fato que a gente sempre vê muitas pessoas comentando, que é a questão do cinema brasileiro ser taxado de ruim, porque o pessoal só tem acesso aos filmes de comédia da Globo, às comédias pastelões e tudo mais. Eu comecei a me aprofundar mais do cinema brasileiro dentro desses últimos 2 anos e tem sido maravilhoso. Inclusive, o último filme que eu conferi foi Excitação, do Jean Garret, que é, assim, absurdo. Eu acho que é um dos maiores filmes de terror, trecheira, BR de todos os tempos. E fazem como o Paulo, que se enforcou aqui mesmo nessa sala. É muito interessante o nosso olhar quando ele vai amadurecendo, a gente vai entendendo como funciona mais a arte. E eu acho que isso começa justamente daquele ponto onde você começou a se perguntar mais, começou a entender mais, porque eu falo para muitas pessoas que eu sou uma pessoa muito estudiosa e muito do que eu conheço hoje em dia também foi o cinema que me trouxe. Ou se eu não conhecia esse tema, eu acabei descobrindo por um filme, ou aquele filme fez eu criar aquele interesse por entender a área. Tem um filme que eu adoro, que eu acho assim, um dos melhores da história e é um dos meus favoritos, que é Amor à Flor da Pele, In the Mood for Love, do Wong Kar-wai. Eu acho um filme absurdamente maravilhoso, eu acho um filme extremamente inteligente e eu acho muito linda a forma que o Wong Kar-wai conduz a obra, né? Que é sobre a questão do relacionamento, que não precisa ser necessariamente carnal, às vezes um relacionamento ele consiste num abraço, é mágico ver. Eu acho que é uma poesia completa, não somente tratando nessa questão narrativa, mas por tudo que ele nos mostra a partir do visual, não somente as cores, mas a proximidade, enquadramento. Então, eu acho maravilhoso quando a gente vai conseguindo compreender, a gente vai conseguindo ser mais próximo da arte, sabe? O Amor à Flor da Pele é maravilhoso. Eu acho que eu escrevi sobre ele. Eu já cheguei num ponto da minha carreira que eu já estou começando a esquecer sobre alguns filmes que eu escrevi. Eu acho que eu escrevi sobre ele. Mas é um filme absolutamente maravilhoso, concordo com você. Tenho 99% de certeza que eu escrevi até recentemente, quando eu vi a versão restaurada. Sobre o cinema brasileiro, eu digo sem qualquer medo de soar ufanista. Eu acho que o cinema... eu tenho plena convicção de que o cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo. Eu acho o cinema brasileiro ele tem uma diversidade de tema, uma diversidade estética, uma diversidade de linguagem, que é notável. Além disso, tem uma série de cineastas de um talento colossal, e a gente tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é muito característica, muito, muito particular do cinema brasileiro, que é o fato que a gente vive num país, eu sempre digo isso também, é um país, obviamente, de dimensões continentais, é um país gigantesco, e a gente produz cinema em todos os cantos do país. E o cinema produzido em cada canto do país reflete as particularidades culturais daquela região. Então, você consegue produzir filmes no mesmo ano que parecem filmes de mundos completamente diferentes. Aliás, em uma escala similar, talvez a Índia, porque a Índia também produz cinema em várias regiões diferentes, mas enfim. Mas os Estados Unidos, por exemplo, que também é um país de dimensão continental, não. Você tem filme que é produzido na costa leste, em Nova York, costa oeste, Hollywood, e é isso. Aqui não, aqui a gente tem um cinema que é um cinema absolutamente fascinante, complexo, rico. Você vai em festival internacional, por exemplo, os filmes brasileiros eles são sempre super badalados, são procurados, as pessoas se interessam, né? O que tem aqui no Brasil, como você falou, eu acho que primeiro uma falta de oportunidade de buscar os filmes, o que não é culpa das pessoas, né? É um problema de distribuição que nós temos, que é um problema que é óbvio, ninguém questiona isso. Os filmes eles têm dificuldade para chegar às pessoas. Às vezes você vê um filme brasileiro em festival, por exemplo, você fala, meu Deus, que filme maravilhoso e tal, e o filme nunca é lançado.
Ele só passou em festival. Quando é que eu vou ver esse filme de novo? Não sei, porque o filme não foi lançado. Esse é um problema. Inclusive, quando começou essa gestão nova do Lula, o Lula foi eleito agora, uma das coisas que eu falei, que eu já tinha falado várias vezes, é que ao longo dos anos eu falei isso algumas vezes, que o meu sonho era uma plataforma de streaming dedicada exclusivamente ao cinema brasileiro. E parece que agora isso vai ser colocado em prática, torçamos. Então, a falta de distribuição não é um problema do público. Agora, o que é um problema do público? Primeiro, viralatismo, achar que o que é brasileiro é inferior ao que é estrangeiro. Tem muita gente que acha isso, eu já vi. Eu lembro, por exemplo, uma vez, eu não vou lembrar qual filme particular, mas eu lembro uma vez que o Pedro Bial. Então você não pode acusar o cara de ser um cara ignorante, um cara sem cultura, um cara burro, um cara. Não, ele é um cara inteligente, um cara que tem acesso à cultura, um cara, enfim. Ele viu um filme, não vou lembrar qual. Depois você acha isso fácil no Google. E ele falou assim que ele foi elogiar esse filme brasileiro e falou que ele era tão bom, parecia hollywoodiano. Meu Deus do céu, sabe, assim, é um negócio. Como pode uma pessoa que tem acesso falar um troço desse? Porque, de novo, o cinema brasileiro ele é riquíssimo, e ele não é riquíssimo porque ele tem. Os melhores filmes brasileiros não são melhores porque eles se parecem com os filmes hollywoodianos. Não, ao contrário, muitas vezes os melhores filmes brasileiros são melhores porque eles são essencialmente brasileiros. A brasilidade do filme está presente em cada frame. Então, viralatismo. E um terceiro elemento, que é a falta de curiosidade. Né? Como você falou, você vai atrás dos filmes, você vai buscar. Nós estamos em 2024, gente. Não tem desculpa hoje em dia. Não tem desculpa. Eu não vou dar o caminho das pedras, porque nem tudo é legal, né? Às vezes são os caminhos obscuros para você encontrar certas coisas, mas se você quiser, você encontra. Você encontra o que você quiser. E aí falta interesse mesmo. Quer dizer, eu prefiro ver o filme novo que o Adam Sandler está lançando pela Netflix do que buscar sei lá, A Falecida. Ou sabe, buscar um Terra em clássico. Transe, Terra em Transe, enfim, isso. Buscar um filme que eu já ouvi falar várias vezes, nunca assisti. Porque as pessoas já ouviram falar, porque esses filmes estão meio, né, circulando meio que no inconsciente coletivo. Então, assim, eu nunca vi A Idade da Terra, nunca vi Deus e o Diabo, nunca vi, como eu falei, A Falecida. Caramba, tanto filme. Por que em vez de, né, ver o filme novo da Adam Sandler na Netflix, eu não vou pegar esse tempo e vou buscar esse filme? Então, é falta de curiosidade, falta de interesse. Então, são esses três fatores. E eu acho que por esse fato, o pessoal acaba tendo até uma certa exaustão em buscar, porque o boca a boca ele é muito forte ainda. Tem muitas pessoas que falam que as redes sociais tomaram conta, mas muitas coisas eu acho que não mudam facilmente. Como, em vez da pessoa ir buscar, tentar entender, como você falou, até por alguns meios ocultos, mas tenta entender e tenta ver, porque eu acho que por muitas pessoas é falta de busca, até porque a gente tem uma facilidade absurda hoje em dia, por levar em consideração muita opinião avulsa. Então é por isso que eu vejo também que o povo brasileiro acaba não tendo acesso e vontade mesmo. Acho que boa parte, como você falou, é um problema de distribuição, que é um fato indiscutível, mas também tem a questão do povo brasileiro e buscar a obra, né? Por exemplo, recentemente eu vi que Retratos Fantasmas teve uma recepção melhor por um povo, por um pessoal que não é assumidamente cinéfilo, mas um pessoal que estava querendo consumir e gostou muito. E é um filme documental. E é maravilhoso esse filme, é maravilhoso e é totalmente diferente do que um filme, entre aspas, hollywoodiano faria. E é por isso que eu concordo muito quando você diz também que o Brasil ele é um dos melhores cinemas do mundo, mas não porque ele se parece com o cinema hollywoodiano ou outro tipo de cinema, mas porque ele contribui essencialmente como um filme brasileiro. É por isso que eu acho que Retratos de Fantasmas, o Kleber Mendonça, ele passou exatamente aquilo que ele sempre quis passar. Eu acho que quase todos os realizadores, ou boa parte pelo menos, sempre tem tem uma vontade de expressar sua paixão pelo cinema de alguma forma, como se entregou ao cinema, como conheceu o cinema. Por exemplo, a gente viu recentemente os Fabelmans aí do Steven Spielberg, que também foi um filme maravilhoso. Mas a forma que o Kleber Mendonça trouxe pra gente foi um filme totalmente brasileiro, mas foi um filme absurdamente maravilhoso, que não somente exalta o nosso cinema, mas o cinema mundial. Então, se as pessoas tivessem mais contato a isso, eu mesmo ouvi de amigos meus que não são muito ligados a essa bolha, mas chegaram a assistir, não lembro a plataforma de streaming, acho que foi Netflix, não sei. Mas adoraram, e é um filme que a gente vê que não é muito, muito comentado. Mas o Kleber é um cineasta indubitavelmente talentoso e que ele tem uma capacidade de traduzir para o brasileirês até tropes, convenções
classicamente ligados a Hollywood, que eles falam, Bacurau é um filme que ele é um exercício de gêneros, né? Ele flerta com vários gêneros, estabelecidos, inclusive, por Hollywood, mas com um viés totalmente abrasileirado, o que torna o filme ainda mais fascinante, né? Ele tem, não é só o Kleber, né? Eu acho que às vezes a gente concentra muito no Kleber, Sim. porque é um dos nossos nomes mais fortes no mundo hoje, né? Do cinema internacional, e merecidamente, porque é um cineasta muito, muito, muito bom. Mas não é só o Kleber, a gente tem muita gente muito bacana. Eu tenho um orgulho danado, eu fico, quando eu vou às sessões de filmes brasileiros em festivais lá fora, a minha sensação é sempre de orgulho, assim, de ver a reação das pessoas, de ver como o cinema brasileiro encanta, sabe? A filmografia do Kleber é impecável. Eu não consigo pensar num filme do Kleber, curta ou longa, que eu não tenha gostado muito. Assim, fico até receoso quando é que vai acabar essa sequência, porque todo mundo erra uma hora, não é possível. Mas até agora eu não consigo lembrar de nenhum filme do Kleber que eu tenha assistido falando, nah. Como é que um cara desse consegue manter essa estabilidade e qualidade, né, cara? Bacurau é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Na Praia à Noite Sozinha, o Hong Sang-soo. O Hong Sang-soo é um diretor que, assim, eu tenho... Eu descobri relativamente tarde, digamos, ou pelo menos depois, muito depois que boa parte da cinefilia tinha descoberto. Eu acho que eu descobri o Hong Sang-soo tem sei lá, talvez uns 10 anos, 8, sei lá. E eu me encantei, assim, imediatamente. Eu acho que ele é um diretor, primeiro, que ele me impressiona a capacidade de produção frequente dele. Assim, Sim. eu já fui em festival, eu acho que fui em Berlim há uns 2 anos, que tinha 2 filmes dele, no mesmo festival. Que ele já lançou, ou então tinha um em Cannes, outro em Berlim, alguma coisa assim. Mas é um negócio impressionante. Os 2 filmes muito. Eu não gosto de tudo que ele faz. Ele fez um filme recentemente. Quando eu vi o filme, acho que foi em Berlim, antes do filme, até uma pessoa do festival foi lá na frente e falou: olha, gente. Em algumas outras sessões, as pessoas foram lá fora reclamar durante o filme. O que vocês vão ver na tela é intencional. E o que ele fez é que não o filme todo, mas a maior parte do filme ele rodou fora de foco o filme. Que eu acho um experimento interessante de um ponto de vista de linguagem, mas para mim não funcionou. Eu não achei que funcionou organicamente, não fez sentido para mim. Agora, em compensação, boa parte da filmografia dele é recente. Eu acho, inclusive o filme que foi exibido agora em Berlim também, que é o filme com a Isabelle Huppert. A Traveler's Need. A Traveler's Need, exatamente. E eu adorei esse filme também. E como eu falei, ele foge. Ele não é totalmente distinto da estética típica do Hong Sang-soo, mas ele é um pouquinho diferente. E eu gostei muito também. É até necessário em algumas filmografias, né, o diretor tentar alguma coisa nova e errar, e tá tudo bem. Quando a gente vê também que outros casos é um tipo de aposta totalmente diferente, às vezes para muitas pessoas é um tiro no escuro, mas às vezes até para o próprio realizador é um tiro no escuro, então eu acho que é necessário, assim, dependendo É o que o Coppola fez visão. esse ano, por exemplo. O Coppola com o Megalópolis, ele fez isso. É um filme que ele se arriscou para. Aliás, não só Megalópolis, os 4 últimos filmes dele, o Use Without Use, Twixt e Tetro, e esse Megalópolis, são filmes que ele investiu numa linguagem bastante experimental. Até com o Megalópolis eu posso falar que ele tem muito de experimental no sentido tradicional da palavra. Não. Ele experimenta aqui e ali. São formas diferentes de abordar uma narrativa hollywoodiana clássica, em que ele mas não chega a ser algo que normalmente as pessoas classificariam como experimental por fugir demais da linguagem hollywoodiana clássica. Mas ele se arrisca em vários momentos. Funciona? Às vezes sim, muitas vezes não. Porque é isso, quando você está se arriscando muito, você vai errar muito também. Né? Mas eu acho muito mais interessante ver um cineasta de 85 anos, como o Coppola, tentando descobrir formas novas de contar histórias numa mídia que ele contou a história já a vida inteira e muito bem, do que ver pela enésima vez um diretor de 30 anos fazendo uma coisa que já fizeram 500 vezes antes dele. Né? Eu prefiro ver esse filme falho do que ver um filme correto que não foge do lugar comum. Acho mais interessante esse filme falho. A tentativa de fazer uma coisa nova, mesmo que tendo alguns erros, algumas falhas, mas
Acho que isso é até uma característica nossa como ser humano, né? Que a gente sempre se interessa pelo desconhecido, porque de alguma forma o que é repetitivo fica chato e a gente acaba se acostumando e não gosta. É por isso que essa percepção ela é muito interessante. O diretor que me fez gostar de cinema, foi descobrir cinema, se eu tivesse que dizer quais diretores, provavelmente o J.B. Tanco, que ele dirigiu um monte de filmes dos Trapalhões, e na época, né, o que me despertou o interesse por cinema, que eu queria o cinema era ver filmes dos Trapalhões, e o Spielberg, obviamente o Spielberg. Tanto como diretor quanto produtor, né, com Caçador da Arca Perdida, E.T., Goonies, Goonies, que ele produziu, Poltergeist, De Volta pro enfim, Futuro. De Volta para o Futuro. Então, assim, o Spielberg, em relação a despertar o meu amor pelo cinema, ele foi... Eu não descobri o cinema vendo Taxi Driver aos 4 anos de idade. E eu descobri através dos filmes do Sam Raimi. Homem-Aranha 2 foi o filme que fez eu me apaixonar por cinema, foi o filme que mostrou assim, a dualidade de um herói, que a força do herói não é ele ser super, mas é ser um humano que passa por problemas que nem você. Isso, assim, desde criança sempre me instigou. E eu acho muito legal a forma que o cinema falava sobre isso. Então, por isso que eu comecei a entender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre isso. E hoje em dia, é uma pergunta, inclusive, que eu acho meio difícil para mim, porque eu gosto tanto do Stanley Kubrick, cara, eu já li livros, eu acho assim um cineasta sem igual, mas eu acho que definir, mas se fosse dizer, acho que seria o Kubrick mesmo. Eu acho que a força que ele tem, assim, não somente na minha vida cinéfila, mas como na minha vida pessoal, por tantas coisas e assuntos que ele já debateu nos seus filmes, que eu acho que são, porra, 100% relevantes ainda, e pra época também, parece que toda vez que eu vejo um filme do Stanley Kubrick de novo, eu revejo pela milésima vez, mas pode ser a primeira vez. O último que eu revi foi De Olhos Bem Fechados, que eu tinha uma interpretação, que eu tinha uma análise, a última vez que eu tinha visto, e quando eu revi, eu já tive outra, completamente diferente, ou melhor, uma interpretação renovada. Então, eu tenho um contato muito, muito forte com os filmes do Kubrick, e eu acho que, até hoje, assim, eles são super, hiper fortes, né? É uma coisa que é... Primeiro, você falou do Homem-Aranha 2, acho que eu adoro aquele filme. Agora, mesmo que eu não goste, mesmo que você tivesse falado do Homem-Aranha 3, que você gostou, que despertou o seu amor pelo cinema foi Homem-Aranha 3, seria bonito do mesmo jeito, porque é isso, a entrada, né, o que desperta o nosso amor pelo cinema quando a gente é criança, quando a gente é mais novo, não quer dizer que necessariamente são coisas que são boas, né? Quando a gente é mais novo, a gente gosta de tudo, porque a gente não viu nada. Né? Quanto mais coisas você vê, mais criterioso você fica. Não é o caso do Homem-Aranha 2, porque eu acho que o Homem-Aranha 2 realmente é um filmaço. Agora, uma coisa que é bacana, você falou que você tem 18 anos, e que você revê, cada vez que você revê Kubrick, você muda, você vê coisas novas. E o que eu vou falar agora por favor, não entenda como algo condescendente, tá? Porque não é de forma nenhuma, é algo que faz parte da experiência humana que eu acho que é muito bacana. Porque a maneira como a gente enxerga o mundo, ela muda muito radicalmente e muito rápido quando você é mais jovem. A maneira como você enxerga o mundo, até pela maturidade neurológica e tal, como você enxerga o mundo aos 15 anos e aos 25, é muito diferente. Como você enxerga aos 25 aos 35, é bem diferente. Dos 35 aos 45 já não muda tanto, dos 45 aos 55 já não vai mudar tanto mais, 55 é quase não muda, porque, né, enfim. Então, é muito bacana esse período da sua vida, especificamente agora, porque você vai redescobrir filmes constantemente. É muito bacana. E claro, isso não quer dizer que isso é exclusivo da juventude, não. O Roger Ebert, para mim, um dos maiores críticos da história do cinema, ele falava, por exemplo, sobre A Doce Vida, do Fellini, e ele dizia que ele viu o filme a cada 10 anos, ele viu o filme e ele identificava com personagens diferentes, porque a visão, o mundo dele, a visão dele de mundo, a experiência ia mudando, né? O filme permanece o mesmo, mas você muda, então o filme muda com você. E nessa idade, né, quanto mais jovem, mais rápido as coisas mudam e mais coisas você vai descobrir. Às vezes, quando você fica muito tempo sem ver um filme, isso acontece. Por exemplo, eu revi recentemente um filme que eu tinha visto com uns 18, 19 anos, provavelmente. E eu tinha achado um porre, que era o Eu Acuso, do Abel Gance, que é um filme do impressionismo francês, um filme de 1919.
E eu tinha assistido a isso. Eu devo assistir numa cópia pirata, com certeza, numa cópia pirata em VHS, com certeza. Provavelmente a legenda era dos intertítulos era toda ferrada, a qualidade da imagem com certeza era uma porcaria, mas eu também não tinha condição de entender a complexidade do filme, visual, estética, entender como o filme se encaixava na história do cinema. E eu lembro que eu achei o filme chatíssimo. E aí, ao longo das décadas, mesmo depois trabalhando como crítico, eu falava, gente, eu tenho que rever o Eu Acuso. Mas aquela experiência desagradável da adolescência, eu falei, não, mas o filme é tão chato. Não é chato, eu achei ele chato quando eu tinha 16 anos. Mas eu não, vou ver outro. Aí esse ano, finalmente, não, gente, é uma vergonha, eu tenho que ver de novo o Eu Acuso. E revi, semana passada, eu acho. Foi uma revelação, assim, de você, meu Deus do céu, como é que, sabe, que coisa absolutamente maravilhosa. O filme mudou? Não. Eu que não tinha capacidade de entender o filme antes. Né? Não estou dizendo, inclusive, que não vai ser o seu caso, porque eu com 16 anos não quer dizer que é você com 16 anos. Talvez você com 16 anos seja muito mais capaz de entender do que eu era com 16 anos. Mas é fascinante isso, como as coisas mudam à medida que você amadurece e o filme reflete, a adaptação do filme reflete isso. Pablo, queria agradecer por você estar aqui com a gente no Pod Nerd. Saiba que o Périx falou é 100% verdade. Eu mesmo sou um grande fã. Inclusive, estou representando aqui o Pará, porque o podcast é paraense, aqui com o maior time do Norte, aqui o Clube do Remo. E é isso, cara. Obrigadão por tudo que você faz, assim, pelo nosso meio de entendimento cinematográfico, pela crítica, por mostrar essa área maravilhosa que é o cinema, suas nuances. Então é um recado de um fã e uma pessoa que também gosta muito de cinema. Então a gente quer agradecer de fato mesmo, senhor. Porra, depois de uma fala tão linda, mete um senhor na última hora. É costume. Tava indo tão bem, eu tava ficando tão feliz. Falou, que coisa boa de se ouvir, que legal, né? Você. Senhor, aí ferrou lindo tudo demais. Na última hora. Mas obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Fico feliz, fico lisonjeado e é isso, não precisa ficar nervoso, é besteira. Falar de cinema é sempre muito bom, né? Sempre prazeroso. Principalmente com quem tem empolgação sobre cinema e curiosidade. Eu acho um barato, é muito bacana. Abraço.